Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigno aqui para mais um Estudando com o Professor Tigno. Hoje trazendo um artigo muito robusto, uma meta-análise consistente que quer responder uma perguntinha muito simples. Qual o melhor tipo de exercício para dor lombar? Para dor lombar, para incapacidade, o que é melhor para eu fazer para conseguir minimizar esse problema? Você, profissional de educação física, você, fisioterapeuta, galera que vive reclamando da dor lombar, vem comigo que eu tenho certeza que tu vai curtir o conteúdo, tá bom? Tamo junto! Olha só, vou te trazer a minha tela aqui. Olha só. Artiguinho recente, meta-análise Network 2022, tá? Um grupo grande aí de pesquisadores, Andes Rodrigues e colaboradores. E a ideia é o seguinte, né, gente? Dor lombar crônica é altamente prevalente. Nós temos números de 60%, 70%, 80% de alguns grupos de pessoas e que impacta negativamente a saúde pública, né? Porque você está falando de dificuldade para ir para o trabalho, dificuldade para o dia a dia, dificuldade de fazer exercício. Enfim, a tua vida não fica legal com aquela dor lombar. E aqui a gente está falando daquela dor lombar inespecífica, né? Aquela que é dor que a gente não sabe exatamente de onde vem, como é que ela vem, né? Não são quadros específicos, às vezes já diagnosticados. O exercício físico, nesse sentido, é uma das estratégias mais recomendadas, né? Poucas pessoas são recomendadas a ficarem em repouso absoluto em quadros de dor lombar, né? Tanto durante a dor lombar, como também em quadros preventivos, né? E a ideia é tanto na redução da dor como da incapacidade. Bem, mas ainda nós estamos na dúvida, afinal de contas, né? Qual é o tipo de exercício mais eficaz? E vamos tentar responder essa pergunta através desse objetivo: determinar qual o tipo de exercício é mais eficaz para reduzir a dor e incapacidade em adultos com dor lombar crônica. Muito bem, é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, além da meta-análise de vários estudos, ela é uma meta-análise network, de rede. Como é que ela funciona? Para mim foi uma coisa legal, não conhecia esse tipo de estudo. Você tem estudos muitas vezes que comparam uma modalidade com outra, uma modalidade com grupo controle. Às vezes você tem uma modalidade pilates e grupo controle, musculação e grupo controles. Mas você não tem nenhum estudo que comparou pilates com musculação. Então, na estatística, na forma de organização desse trabalho, permite fazer, a partir dos resultados, comparar o pilates com a musculação, caso não tivesse nenhum estudo. Então, há comparações diretas e indiretas. Participantes adultos, 18 a 65 anos, e presta atenção, todos com quadro de dores acima de um ano de 12 semanas, de 12 semanas de dor. Então, aquela dor crônica mesmo, aquela que persiste e fica com o cara por um bom tempo. As intervenções foram 8 tipos de intervenções, eu já vou falar sobre elas, né? Todas elas em que os sujeitos ficaram pelo menos mais de 50% das sessões. E a ideia foi comparar a sessão específica com o grupo controle. Um grupo controle ou que não fez exercício ou que teve outros cuidados paliativos, né? E o que se avaliou por dor e incapacidade autorreferidas, né? São avaliações que não existe um equipamento para isso, né? A dor é uma coisa subjetiva, é você que tem que avaliar, usando, obviamente, instrumentos validados, como o VAS, a NRS e outros, né? No total, olha só, nós tivemos mais de 9.700 participantes, 118 estudos em diferentes países, 35 países. Então, como eu disse para ti, um estudo muito robusto. Olha só, as modalidades que foram comparadas foi exercício aeróbico, exercício de força, musculação, exercício combinado, ou seja, força e aeróbico junto na mesma sessão, exercícios unicamente de alongamento, exercícios de atividade para o core based, né, que você dá uma ênfase na musculatura central do corpo, abdominal, oblíquos, paravertebrais, enfim. A metodologia Mackenzie, que é uma metodologia específica de treinamento físico com atividade mecânica, o Pilates, né, que a gente conhece aí, e ainda as modalidades Mind Body, que são aquelas que envolvem o corpo, yoga, tai chi, né, modalidades que você faz o esforço lá, mas que tem um componente mental junto, tá bom? Então, olha só, antes de ir para os resultados, não esquece, a tua biblioteca virtual tem muita coisa. Eu tenho uma videoaula aqui falando sobre dor lombar, que ficou muito boa, já está em mais tempo aqui no canal. Vai lá, se quiser entrar no meu site, também ela está lá. Muito bacana falando sobre o assunto.
também trago um estudo falando se o Pilates é mais efetivo ou não. Então, se quiser fazer uma introdução ao tema. Além disso, estou com 2 lives que eu recomendo. Já assistiu a live do professor Felipe Chu, Exercício Físico e Saúde Mental? Já ouviu a minha amiga Stephanie falar sobre exercício físico e câncer de mama? Não? Então, cara, vai lá, assiste, tá tudo no YouTube, tá de graça. E olha só, curte o negócio, compartilha, comenta. Na hora que tu curte aqui, o YouTube entrega para mais gente. Quando tu comenta, o YouTube tá percebendo. O logaritmo tem que estar jogando do nosso lado. Então, tu me dá essa força aí. Vamos pro resultado? Chega de papo furado? Então, vamos lá. Olha só, primeiro eu quero dizer o seguinte, gente. Esses estudos aqui, eles ainda carecem de uma metodologia mais consistente. Quando se vê o efeito de viés, né, o efeito de erros metodológicos, aqui o principal aqui é a quantidade, o tamanho do círculo é a quantidade de estudos, e as cores representam os estudos quando eles estão ok, que são verde, quando eles estão mais ou menos amarelo e quando estão em vermelho. E quando a gente pega todos eles, tanto na dor como na incapacidade, e a gente tabula eles, nós temos 30% com estudos ok, verdezinho lá com baixo risco. Nós temos 36 estudos que não estão metodologicamente bem adequados, estão moderados. Mas nós temos 1/3 deles, 34%, com alto risco de problemas metodológicos que pode ter um alto risco de interpretação. Então, por mais que eu queira trazer esse estudo robusto com 9.700 participantes, a gente sempre tem que ter cuidado quando você tem uma metodologia que não está 100%. Dificilmente nós teremos 100% dos estudos ok, mas aqui nós estamos falando de 1/3 ok, 1/3 mais ou menos, 1/3 que não ficou legal. Então, sempre dá margem para a gente interpretar diferente e ter dúvidas. Mas vamos lá, é o que temos no momento, é o que nós vamos nos debruçar para poder avançar na ciência. Gente, efeito na dor. Quando a gente vai para o efeito das diferentes modalidades, observe aqui que eu tenho a Mind Body e o Pilates como carro-chefe. Você vai para o Core Based e a força num segundo momento aqui com 0,76, um tanto quanto parecido, né? Uma turma, esses 4 aqui com um efeito legal. Aí você tem o treinamento combinado que vem junto na carona e em menor expressão você tem o Mackenzie, você tem o aeróbico e o alongamento, certo? Quando a gente ranqueia eles, olha só, isso aqui não quer dizer que o Pilates é 100% efetivo. Não, a gente viu que a chance do Pilates funcionar para reduzir a dor, e diga-se de passagem, a gente não está eliminando a dor, a gente está reduzindo dor, é uma das modalidades mais efetivas. Tanto o Pilates como o Mind Body. O Core Based vem em sequência, treinamento de força e nesta sequência, tá bom? Então isso aqui é um ranking tentando trazer onde nós temos uma maior efetividade. E o Pilates aparece no topo dessa lista. Pilates, o Mind e o Core são os mais eficazes e deve ser priorizado na redução da dor lombar. Então assim, cada um faz a modalidade que gosta. Eu acho que é o primeiro critério. Tudo certo, tá valendo. Mas, gente, se você não tem uma preferência definida, se você quiser fazer um esforço para conseguir avançar um pouco melhor, quem sabe essas modalidades sejam mais recomendadas. Ainda, muito interessante, o Mind Body ele pode ser útil em casos de estresse, medo de fazer alguns movimentos no próprio Pilates, nos equipamentos, questões de fatores emocionais. Também é importante entender que os exercícios de core têm a melhora no controle motor e na estabilidade da lombar. Então, você faz um trabalho específico daquela região que pode ajudar nesse aspecto. Importante observar, alongamento, Mackenzie e aeróbico isolado tiveram um efeito pequeno. E não deve ser, a ideia é não usar sozinho. Então, quando você faz essa modalidade, nada impede você fazer para outros objetivos, mas se você quer efetivamente diminuir a sua dor, quem sabe você tem que combinar com outras modalidades. E ainda, uma sugestão de recomendação de treinamento seriam sessões curtas, né? 3 a 9 semanas de duração você já tem um efeito legal. Com 1 ou 2 sessões semanais já consegue trazer um quadro de redução de dor. Então, numa dose bem moderada, uma dose até bastante pequena para você conseguir bons resultados. Quando a gente fala da incapacidade física, né, você vê que, novamente, Pilates, força e o Core são os que mais estão na lista de frente, e seguindo nas outras modalidades com menor impacto no alongamento, no aeróbico.
Mas observe que aqui as diferenças não são tão grandes assim, né? Nós estamos falando aqui de um 0,6 indo para 0,4, né? Na dor, parece ser mais efetivo as modalidades. Na dor existe um contraste maior entre as modalidades. Quando a gente compara aqui, novamente, o Pilates está à frente, né? O que é mais efetivo. Né? Novamente dizendo, não quer dizer que ele vai ter uma efetividade de 100%, mas comparado às outras modalidades, porque isso aqui é um ranqueamento, é o que se mostra mais efetivo. Treinamento de força e combinado vindo na sequência. Gente, Pilates e força são mais eficazes para a melhora da função diária, ou seja, o cara que não consegue fazer bem as coisas, tem alguma incapacidade, são modalidades. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, né? As modalidades que você consegue, que você tem a força muscular como valência principal, parece ser as mais interessantes, né? Então, não basta fazer o cardio, não basta fazer o alongamento, pensando especificamente, e aí cuidado na interpretação, pensando especificamente em dor lombar, incapacidade por conta da dor lombar, a gente tem essas opções aí. A modalidade de core também eficaz, né, na melhora da capacidade funcional. Mind Body tem um efeito moderado, e ele, quem sabe, pode ser como complementar a outras modalidades. O alongamento tem um efeito limitado, né? Então também tem que ser pensado como um complemento. E, obviamente, né, gente, a escolha deve considerar as limitações que a pessoa tem e você tem que conseguir adaptar ao exercício a cada paciente. Isso é óbvio que é assim. Mas como eu falei, né, na medida que você tem uma possibilidade de jogar, convencer o seu cliente, possivelmente estamos falando do Pilates como carro-chefe na melhora da dor lombar e da incapacidade produzida. Tá bom? Como conclusão, a maioria dos tipos de exercício reduziu a dor e a incapacidade de adultos. Importante observar isso, né, gente? Praticamente todos tiveram um efeito legal e isso é importante. O Pilates apresentou uma maior eficácia geral, seguido de perto pelo Mind Body e a Core Based e a força. Então temos aí modalidades que direcionam com um resultado um pouco melhor. Alongamento e Mackenzie foram menos eficazes e, por fim, a prescrição deve ser adaptada às características clínicas, ambientais e psicossociais do paciente. Isso é óbvio, isso é mesmo, tá bom? Olha só, quero te convidar para essa live que vai especial, que é o assunto do momento. Dor na coluna, estratégias de enfrentamento. Meu amigo Eduardo Senen, fisioterapeuta, mestre, proprietário de clínica, um cara que entende muito do manejo da coluna, vai vir para conversar comigo no domingo, dia 17, 19 horas no meu canal. Vou te esperar lá para nós pedir tudo que a gente tem que pedir, entender o que ele tem a nos dizer. Vou encaminhar esse artigo para ele, vai gostar de escutar antes de nós chegar para o papo e vem comigo que nós vamos explorar o máximo que der desse cara aí, tá bom? Gente, tá com data marcada. A partir de agora a data tá marcada e não tem mais volta. 19 e 20 de setembro. Curso online, vagas limitadas. Logo, logo, me acompanha no Instagram, me acompanha por aqui. Fica de olho. Vai ser um baita de um curso. Prescrição de exercício para saúde em academias. A gente sabe que a maioria das pessoas procura saúde na academia e eu vou te montar um curso bacana de 6 horas para tu aproveitar ao máximo. Tá bom, gente? Então, olha só. Espero que tu tenha gostado. Artiguinho legal, bacana, e tu vai poder aplicar isso na prática, tá bom? Tamo junto, um abraço!